Olá, sejam muito bem-vindas ao canal e hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema que muitas vezes é cercado de silêncio, de sussurros, de vozes baixas, a sexualidade feminina e a importância de agradar ao marido na intimidade. Quantas mulheres se sentem inseguras ou têm dificuldade de explorar sua plenitude sexual? Quantas têm dificuldades de falar, de se expor a esse respeito? Mas hoje nós vamos, à luz da Bíblia e da psicologia, trazer uma perspectiva a esse respeito de como nós devemos ser, primeiramente, à luz da Bíblia e também o que a psicologia nos orienta. Então nós vamos juntas descobrir como nós mulheres podemos ser mais plenas e nos sentirmos mais confiantes na cama, porque isso é primordial para contribuir para um casamento saudável e feliz. Mas antes de iniciarmos, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho, porque toda semana nós traremos, à luz da Bíblia e da psicologia, temas para cuidar da nossa área emocional, para cuidar do nosso casamento, que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Então vai lá, se inscreve para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Então, antes de tudo, vamos começar com o nosso manual diário, que é a palavra do Senhor. Então vamos ver o que a Bíblia ela fala sobre como a mulher tem que ser, sobre como o sexo precisa ser. Eu quero começar aqui com uma passagem de Cantares de Salomão, que nós sabemos que é um livro poético que fala do amor de Salomão, né, ali pela Sunamita. Ele tem ali diversos poemas lindíssimos sobre como ele a valorizava, sobre como ele a amava. E nós precisamos sim estar atentos a tudo isso, a tudo que está na palavra de Deus, para que nós não possamos nos deixar levar por heresias, às vezes por mentes fechadas que não se abrem para falar a respeito da importância da mulher ser plena sexualmente falando, de se entregar como se deve ao seu esposo. Então, vamos ler o que diz Cantares de Salomão, capítulo 4 e o verso 7, que diz assim: Tu és toda formosa. Olha o que o esposo diz para a esposa: Querida minha, em ti não há defeito. E é interessante porque muitas vezes é isso que acontece. O homem ele não enxerga defeito, mas a mulher ela está com uma baixa estima, às vezes por causa de estria, por causa de celulite, porque não está com o corpo que ela gostaria. Então isso afeta diretamente a autoestima da mulher, contribuindo para que ela não se entregue ao seu esposo como se deve. Mas como nós podemos ver aqui por Salomão, ele enxergava ela como a melhor, como a mais linda, como a mais maravilhosa. E na maioria das vezes, o nosso esposo ele nos enxerga assim. E nós também precisamos nos enxergar assim. Nós precisamos abraçar a nossa beleza. Nós precisamos também incluir a nossa sexualidade nisso. Quantas mulheres deixam a sua sexualidade, a sua vida sexual em último plano? Ela faz tudo o que tem para fazer, ela cuida de tudo, mas a vida sexual é quando dá, da forma que dá. E muitas vezes ela acaba frustrada, contribuindo ainda mais para o mau humor, para ela ter dias infelizes. Então nós precisamos ter esse olhar para nossa intimidade, não olhar para nossa intimidade, para o sexo no casamento, simplesmente como algo físico. Não, ele é uma união profunda entre homem e mulher que fortalece os laços matrimoniais. Então, qual é a importância de nós, mulheres, agradarmos ao nosso esposo? Muitas vezes, quando a gente olha para a sociedade, quando a gente vê, às vezes, séries, filmes, nós podemos entender que a sexualidade da mulher ela deve ser secundária, porque na maioria das vezes é isso que a gente vê. Recentemente eu li uma pesquisa onde dizia que 50% dos casais casados se sentem infelizes com a sua vida sexual, ou seja,
Metade dos casamentos que nós olhamos, as pessoas estão frustradas sexualmente. Principalmente as mulheres, que nós sabemos que têm mais dificuldade de chegar ao orgasmo. Mas aí que está a importância de eu buscar a plenitude, de eu buscar ser verdadeira. Olha o que diz em 1 Coríntios 7, o verso 3 e o 4. Vamos ver o que Paulo nos orienta. O marido deve cumprir os deveres conjugais com a esposa, e da mesma forma a esposa com o seu marido. Observe que é uma via de mão dupla. O que Paulo aqui ele está orientando? Maridos, cuide do seu dever com a sua esposa. Esposa, cuide do seu dever com o seu marido. Então, quando a esposa ela se preocupa de cumprir todos os seus deveres com seu marido e vice-versa, nenhum vai ficar frustrado, nenhum vai ficar pelo meio do caminho. Ambos vão chegar ao clímax, ambos vão chegar à plenitude do sexo bom e satisfatório, porque é isso que Paulo está orientando. Mulher, você cuida de agradar o teu esposo, esposo, você cuida de agradar a tua mulher. Então eu não posso ser egoísta, de pensar só em mim, de atingir o meu prazer e o outro se ficar a ver navio os problemas dele. Não. Isso é uma prática antibíblica. Então, todos os dias, eu como mulher, preciso me levantar e me preocupar e pensar em ter ideias de como eu posso agradar ao meu esposo. Por quê? Porque a partir do momento que eu me casei, que eu fiz essa aliança, eu não tenho mais domínio sobre o meu próprio corpo. Então, o meu corpo é para agradar o meu esposo. É ele que tem o domínio sobre o meu corpo. E da mesma forma, a mulher com o corpo do esposo. Então, o que é que Paulo aqui nos ensina? Que a intimidade, ela deve ser uma troca mútua e satisfação mútua. Por quê? Porque o sexo, né, a relação sexual de um casal, ela é vital no casamento. Se isso está se perdendo, às vezes a gente pensa assim, ai, não tá mais acontecendo, já faz um mês, já faz um ano. Já vi casos de pessoas 7 anos casadas e cristãs sem ter uma relação sexual. Ela coloca em si o problema no sexo, mas não. O problema está muito mais fundo, já é a conexão emocional desse casal, o vínculo que já se perdeu. Então, quando chega ao ponto de não ter mais sexo, é porque já chegou no estágio final. Pode-se dizer que esse casamento aí já está na UTI. Então, o que esse casal precisa é resgatar, restaurar o vínculo emocional para que aí sim eles possam resgatar o sexo e ter um sexo pleno e abundante. Mas para que isso aconteça, é preciso estreitar os laços com confiança, com amor, com respeito. Às vezes está faltando tudo isso. E aí por isso muitas vezes que nós mulheres não conseguimos ser a mulher que o nosso esposo precisa que nós sejamos. E aí você precisa ser clara, ser transparente, falar a verdade. E aí também nós precisamos refletir, porque o nosso esposo, ele não espera nos ver, de repente, com uma camiseta de congresso, de conferência. Estamos aí em época de eleição dos políticos, de repente cheirando a alho. Não. Nós precisamos priorizar, dar o nosso melhor para o nosso esposo. O que ele quer? Ele quer uma mulher que se planeje, uma mulher que pense nisso, que se produza, que de repente invista numa bela lingerie, coloque um perfume agradável, exclusivamente para o seu esposo. E não, às vezes, aquela mulher que vai lá e ela fica lá, parece que ela morreu, fica parada como uma boneca inflável. Não. Os homens, eles precisam que as mulheres interajam, que as mulheres se entreguem, que as mulheres mostrem para eles que elas estão desejando, que elas estão plenas, que elas estão satisfeitas. Por que você acha que os homens, eles gostam mais de consumir conteúdo pornográfico? Porque quando você olha para aquele tipo de conteúdo, a mulher ali, lógico, nós sabemos que é tudo uma cena, é tudo planejado, tudo aquilo que está ali, eles se preparam para aquilo, tá? Então não adianta a gente pensar que nós vamos conseguir reproduzir aquilo. Aquilo é feito exclusivamente para que atraia o espectador. Recentemente eu estava vendo um testemunho de um ex-ator pornô. Ele
estava conversando e dizendo como era difícil para ele, que muitas vezes ele não conseguia ali de repente ter a ereção, ele tinha que tomar remédios. Ele estava dizendo o quanto aquilo foi traumático para ele. Então tudo aquilo é uma encenação, mas quando, principalmente o homem, ele olha aquele tipo de coisa, a mulher ela tá gemendo, ela tá gritando, ela tá se entregando. Então é isso que atrai o olhar, o desejo do homem. Ele quer ver uma mulher entregue, ele quer ver uma mulher ali submissa. E quando eu falo de submissão, tem muita mulher aí feminista que acha isso o fim da picada, mas submissão é aquilo que nós fazemos por amor ao nosso esposo. Não é uma submissão cega, uma submissão de você é um capacho do seu esposo, não. É uma submissão onde através do amor de Cristo, da graça que habita em nós, a gente se submete ao nosso esposo, sabendo que é desta forma que nós vamos construir um casamento saudável. Então eu preciso interagir com meu esposo nesse momento, porque às vezes nós mulheres, principalmente cristãs, que às vezes não são orientadas, às vezes tem igrejas que são extremamente machistas, que não abordam, que não falam a esse respeito, enquanto o sexo no casamento, como ele é algo poderoso que une o casal. Um casal que está sem um sexo pleno, pode ter certeza, eles vão enfrentar as dificuldades com muito mais dificuldade. Agora, quando aquele casal se une, se conecta, a mulher é realizada, o homem é realizado, gente, isso diante de Deus renova a aliança, se torna uma potência capaz de destruir todos os dardos inflamados do inimigo. Então, mulher, não seja como uma boneca inflável, pelo contrário. Pense no sexo com o teu esposo, planeje, faça o melhor que você puder, como para Cristo. A nossa cama, o nosso quarto também é um altar para agradar ao Senhor, claro, dentro do que a palavra nos permite, dentro do que a Bíblia diz que é lícito, práticas que vão contrárias à nossa natureza, aquilo que a Bíblia permite, isso de fato quebra princípios dentro do nosso casamento. Então tudo aquilo que eu for fazer precisa ser pautado pela palavra do Senhor. Agora vamos ver um pouquinho o que a psicologia ela fala a respeito da importância da plenitude sexual em um casamento. A psicologia ela nos ensina que a sexualidade feminina ela está ligada, pode-se dizer assim, que ela está entrelaçada com a nossa autoestima e com a nossa autoimagem. Então, quando a gente se sente bem, a nossa confiança aumenta, então automaticamente a gente consegue ser mais criativa, a gente consegue se soltar mais. Agora, quando eu tô com aos meus olhos, com a minha imagem distorcida, quando eu estou com baixa autoestima, isso também vai influenciar naquilo que eu vou entregar para o meu esposo na cama. Então, uma mulher que ela não se ama, que ela não se cuida, que ela não se valoriza, dificilmente ela vai conseguir ter uma entrega plena e dificilmente ela será plena sexualmente falando. Esses dias eu achei muito interessante porque eu vi um vídeo onde uma mulher ela colocava o antes e o depois. O antes, ela colocou uma foto onde ela estava descuidada, sem maquiagem, acima do peso. E o depois, ela toda repaginada, mudou o visual, perdeu alguns quilos. E aí, durante o vídeo, ela ia contando algumas coisas da vida dela. E aí ela contava que ela havia sido traída, deixada pelo marido dela, então aquilo veio para impulsionar ela para fazer essa mudança, para correr atrás de se valorizar, da autoestima dela. E o que me atraiu e me chamou a atenção foi um comentário que apareceu logo de primeiro, onde um homem ele comentou assim: nossa, e você precisou esperar o teu marido te trair, o teu marido te deixar para correr atrás de ser uma mulher melhor, para se cuidar, por que não fez isso antes? E aquilo me fez refletir, por quê? Porque isso acontece com inúmeras mulheres. Pode pesquisar. Quando elas são traídas, quando elas são deixadas, quando ela passa por uma grande decepção e frustração, aí ela busca
ir atrás de ter uma autoestima, de se melhorar, de se cuidar, na maioria das vezes com a motivação errada. O que é que ela pensa? Não, quando ele me vê, quando ele olhar pra mim, ele vai se arrepender do que ele fez comigo, ele vai se arrepender amargamente de ter me traído, amargamente de ter me deixado. Mas sabe qual é a reflexão que tem que ficar pra nós? Porque é que essas mulheres não se valorizaram antes? Porque é que essas mulheres não se cuidaram antes? Eu não tenho simplesmente que me cuidar pensando só no outro. Claro, como eu já disse, o meu corpo é para agradar o meu esposo, mas a primeira pessoa que eu tenho que agradar, olhar no espelho, é a mim mesma. Elevar a minha autoestima, me olhar no espelho e me sentir um mulherão, me sentir uma mulher bonita pra mim, por mim, porque isso sim vai fazer toda a diferença na minha autoestima. Isso sim vai fazer toda a diferença na nossa vida sexual. Então nós todos os dias precisamos olhar no espelho e nos valorizar, nos amar. Claro, tem dia que às vezes você tá de TPM, você tá triste por algum motivo, isso vai acontecer. Mas não pode ser todos os dias. Aí tem muitas mulheres às vezes que falam assim, mas eu não tenho condições, eu não tenho como. Gente, vou falar uma coisa aqui muito séria. Eu, numa época escassa de dificuldade, aprendi a cuidar do meu cabelo. Até hoje eu cuido do meu cabelo, faço minha progressiva, faço minhas luzes, faço minha unha. Eu só vou no cabeleireiro para cortar o cabelo e olha lá porque eu mesmo não consigo fazer. Então, praticamente, o custo que eu tenho para me cuidar é muito baixo. De repente, você não tem condições de ir para uma academia, mas hoje em dia você vem aqui no próprio YouTube e tem inúmeros exercícios. Então, hoje, nós temos inúmeros recursos. Pessoas que ensinam como se maquiar. Então, não tem por que nós darmos desculpas, porque são desculpas para não nos cuidarmos. A nossa imagem exterior só reflete aquilo que está dentro de nós. Então, se eu estou descuidada por fora, é porque por dentro eu também não estou me cuidando emocionalmente. E uma mulher que não está cuidada emocionalmente, ela não vai conseguir se entregar de uma forma plena, de uma forma total. Então, cuide do teu corpo e cuide das tuas emoções. Então, é fundamental que cada mulher se conheça, que conheça os seus desejos e que se sinta confortável para se expressar. E quando eu falo aqui se conhecer, tá? A gente precisa tomar muito cuidado, porque o mundo, ele diz que para você se conhecer, você tem que tocar o seu corpo, você tem que se masturbar. Mas quando a gente fala dentro de um contexto cristão, onde o sexo, ele só é permitido dentro do casamento. Então, quando eu falo uma mulher se conhecer, é se conhecer com teu esposo. É ele te tocar e você tocar ele para que você conheça o corpo dele e para que ele conheça o teu corpo. Então é conversar abertamente com o teu esposo sobre aquilo que você gosta, sobre aquilo que você não gosta. Então hoje tem muita mulher que não quer falar esse respeito, principalmente com o esposo. Fala a verdade aí, responde pra você mesmo. Você já teve em algum momento alguma conversa com seu esposo sobre sexo? Você já falou pra ele aquilo que te agrada, aquilo que não te agrada? Ou você é aquela que tá fingindo chegar no orgasmo pra ali, pra acabar logo? Pronto. Quando a gente finge, gente, a gente só prejudica nós mesmos, nós que não temos a plenitude. Então não finja, seja de verdade, seja transparente. Nós precisamos quebrar essas barreiras e entender que a sexualidade, ela é uma parte saudável e natural de toda a vida conjugal. Então aqui eu quero deixar algumas dicas para que você seja plena na intimidade, para que você de fato seja a mulher que o teu esposo está esperando que você seja na cama. Então primeiro, como eu disse já, acabei de falar, conheça o seu corpo. É importantíssimo, mas não é você assistindo conteúdo que não deve pornográfico, se tocando para conhecer o seu corpo. Hoje tem pesquisas que mostram que as mulheres estão adquirindo demais brinquedos eróticos. E isso com certeza também tem no meio cristão, então não é dessa forma que você vai conhecer o teu corpo como o mundo orienta, não. É você junto com o teu esposo, você vai explorar o corpo dele e ele vai explorar o teu. E você vai dando as coordenadas para ele. Não, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Quando você me toca aqui, eu tenho mais prazer. Quando você não me toca aqui, eu não gosto. Então é isso que um casamento
baseado por princípios bíblicos, precisa viver, e como eu já disse, dentro do que a palavra de Deus permite. Aquilo que vai contra os princípios bíblicos, por mais que seja o teu desejo, a tua vontade, o desejo do teu esposo, se você praticar, você vai estar quebrando princípios, impedindo bênçãos de Deus sobre a tua vida. Então, peça mesmo para que teu esposo te toque dos pés à cabeça, para que você possa saber onde você tem mais prazer e para que você possa guiá-lo, para que você alcance a plenitude, que você possa se entregar melhor para ele. Segundo ponto, a comunicação. Gente, a comunicação, ela é primordial. Então, abra um diálogo com o teu marido, pergunte para ele. Fala, você se sente feliz, pleno da forma como eu faço sexo com você, da forma como eu me entrego, da forma como eu estou fazendo, você está gostando, o que é que eu posso melhorar? E da mesma forma, você fala para ele sobre os seus desejos, sobre as suas necessidades, sobre as suas fantasias, porque isso é importante para ter uma vida sexual saudável. Então, de repente, se na hora lá ele tá fazendo alguma coisa que não te agrada, fala, não, ó, se eu não tô gostando, vamos assim? Vamos por aqui? Dessa forma, você vai ser uma mulher mais plena se for clara e direta com ele. Então não dê rodeios, não pense que ele vai achar o caminho certo, por mais que pareça óbvio. Não, o óbvio também precisa ser dito. Então mostre, aponte o caminho para ele, diga de repente as posições que você gosta, o jeito que te dá mais prazer, para que você, dessa forma, você vai conseguir se entregar melhor e ele também vai ter a mulher que ele está esperando. Outro ponto importante, criatividade, gente. Como muitas vezes falta criatividade para nós, principalmente nós mulheres. Nós não temos que ter medo de ser criativas na cama. Nós somos filhas de Deus e como filhas de Deus nós herdamos a criatividade do nosso Deus, que é extraordinária. Então eu preciso explorar essa criatividade com o meu esposo. Talvez você fale assim, mas eu tenho tanta dificuldade. Hoje em dia tem tantos conteúdos, gente. Tem diversos livros escritos por sexólogos, por terapeutas, por pastores, dando dicas de como você pode ser uma mulher melhor, de como o casal pode ter junto essa plenitude. Tem conteúdos aqui no YouTube, tem diversos conteúdos para que nós possamos consumir e nos ajudar se nós temos essa dificuldade. Mas claro, gente, como eu falei, dentro da palavra de Deus, não vai por aí consumir filmes pornográficos, conteúdos pornográficos que vai piorar a tua relação, porque às vezes a gente assiste, a gente quer viver aquilo, e como eu já falei, aquilo é encenado. Então tudo dentro de valores e princípios bíblicos, orientados por cristãos, que com certeza vai te ajudar. Então de repente explore novas posições, explore fantasias, porque isso pode apimentar a tua relação, que às vezes está fria, que às vezes não está da forma que você está gostando. Então busque ser criativa. Quarto ponto, desmistifique o sexo. Então remova esse tabu. Infelizmente até tem muitas igrejas que colocam isso como tabu. Tem igrejas que colocam sexo só para procriação, mas não. Deus criou o sexo para ser pleno e satisfatório para homem e mulher. Claro que o objetivo final ele é a procriação, mas ele é onde o casal, onde o marido e mulher, através de uma vida sexual plena, eles reafirmam a aliança diante de Deus. É um elo forte entre eles. Então não fica apegado a esses tabus. Pense sobre sexo com o teu esposo. Fale sobre sexo com o teu esposo. Faça o melhor que você puder. Quinto ponto, que eu também já dei uma pincelada no início do vídeo. A autoestima. Trabalhe a tua autoestima diariamente. Então se ame, se valorize, se cuide, porque isso vai refletir na tua vida sexual. Isso é muito importante. Então como é que eu faço essa valorização pessoal? Então primeiro é reconhecer quem eu sou em Cristo. Porque se eu não estou me cuidando, se eu não estou me amando, é porque a minha identidade em Cristo também não está afirmada como deveria. É porque a minha identidade em Cristo também está abalada. E aí eu preciso reafirmar
essa identidade. Porque olha lá, em Salmo 139:14, ele fala que nós somos maravilhosamente, olha que forte isso, criadas por Deus. Então, se eu fui maravilhosamente criada por Deus, eu preciso sim, todos os dias me sentir uma mulher maravilhosa, uma mulher espetacular, que se olha no espelho, se enxerga como filha de Deus, com uma identidade firmada, que se olha no espelho e se acha uma mulher desejada, uma mulher amada pelo esposo. E se talvez você tenha um esposo que não te trate da forma que deveria, que talvez não te elogie, se elogie você mesmo. Sabe, levante você mesmo a tua autoestima, porque você vai ver que isso fará toda a diferença. Isso vai te libertar de inseguranças que pode te impedir de se entregar plenamente à intimidade. Então cuida de si, como eu falei, fisicamente, emocionalmente, sabe? Dedique um tempo para você, pro teu cuidado, de repente para assistir um bom filme, para ler um bom livro, porque isso é fundamental para a gente ter as nossas emoções bem cuidadas. Então, quando você trabalha a tua autoestima e se ama verdadeiramente, você não só se transforma em uma mulher mais confiante, mas você também eleva a tua experiência sexual e o teu nível emocional com o teu esposo. Então, a vida sexual plena de uma mulher, ela só é a extensão de como você se vê, de quando você se vê digna, de quando você se vê com amor, com prazer, com felicidade. Então, quando você valoriza quem você é, você abre portas para ter uma vida sexual mais rica e gratificante. E aí o segundo ponto, e esse todas nós temos a tendência de cometer: pare de dar desculpas. Como é comum nós mulheres dizermos que estamos cansadas, dizermos que estamos com dor de cabeça, ou às vezes fingir que nós já estamos dormindo, ao invés de escolher verdadeiramente nos conectar com o nosso esposo. Mas o que é que nós precisamos refletir? Tudo isso só prejudica o nosso casamento. E se nós não tomarmos cuidado com todo esse cansaço, com toda essa dor de cabeça, isso vai criar um abismo entre nós e os nossos esposos. Claro, tem dia que nós temos dias difíceis, que nós estamos cansadas? Tem. Mas esses dias, eles não podem prevalecer sobre os dias que nós estamos bem e animados. É assim, gente, como o nosso relacionamento com Deus. Vai dizer que todo dia você tem vontade de ir lá, aquele desejo de orar? Todo dia você tem aquele desejo de ir lá, pegar a Bíblia, pegar a palavra do Senhor e passar lá meia hora, uma hora, que seja? Não. Tem dia que a gente não tem vontade. Mas eu, ainda que esteja sem vontade, mesmo assim, eu paro para orar. Eu paro para ler a palavra. Por quê? Porque eu entendo que eu sou dependente do Senhor. Eu entendo que eu preciso da palavra para me alimentar, que eu preciso da oração para estreitar o meu vínculo com o Senhor. E da mesma forma é com o nosso casamento. Vai ter dia que a gente não vai estar com vontade, que a gente vai querer que o cansaço se sobressaia. Mas assim como o nosso momento com Deus, que a gente coloca foco, coloca determinação e vai, assim também precisa ser nosso casamento com o nosso esposo. Nós também precisamos ir com foco, nós precisamos ir com determinação. Então, quando nós estamos cansados e sem vontade, o segredo está em quebrar esse ciclo de desânimo. Então, você vai lá, você toma um banho relaxante, passa um creme, de repente um creme refrescante, coloca aquela lingerie, se perfuma e vai pra cima com alegria, com confiança. Por quê? Porque esses pequenos gestos, eles transformam a atmosfera do nosso casamento e nosso esposo começa a ter a mulher que ele gostaria de ter. Gente, o homem, ele quer ter uma mulher que seja uma leoa, que voe em cima dele quando ele chega em casa do trabalho. É isso que eles estão esperando. Mas nós, a gente quer fazer tudo, cuidar de tudo, deixar isso para último lugar. E se a gente estiver cansado, então esquece. Já o homem não. Quanto mais estressado ele está, quanto mais cansado, aí que ele quer. E aí a gente tem que buscar por um equilíbrio. Pode perguntar para qualquer homem.
O sonho dele é ver uma mulher que pensa em sexo o tempo todo, que vai em cima dele como uma leoa feroz, pronta para devorar ele. Então nós precisamos ter dias que nós temos que ser como umas leoas ferozes, porque o nosso marido, ele vai se sentir realizado, ele vai se sentir pleno, e nós também. Essa é a realidade. Quando a gente fala de um cristão, que Deus, ele quer que o cristão, ele sirva, e sirva com alegria, com amor, isso envolve o sexo com o nosso esposo. Deus quer e planejou que nós possamos servir o nosso esposo com alegria. Então, tenha dias assim, planeje dias assim com teu esposo. Claro, não precisa de repente ser todos os dias. Lógico, se vocês estiverem pique, aí vai de cada um. Mas você precisa sim planejar noites especiais, se programar para isso. Sabe, pegar o teu esposo, fazer aquela massagem, falar assim, vem aqui que hoje eu vou cuidar de você, porque é só o que ele está esperando. E nós precisamos lembrar que o sexo, ele não é apenas um ato físico para aliviar o nosso corpo, não. Ele é uma expressão de amor e o mais importante, que alivia o cansaço. Ele relaxa o nosso corpo. Então, se você tá com uma dor de cabeça, vai ser um bom remédio. Então, use isso como remédio. Não fuja quando você está cansada. Quando você está com dor de cabeça. Porque vai ser o remédio que vai te curar, vai te trazer mais alívio. Então, se você está se sentindo cansada, sobrecarregada, então lembre-se. O sexo pode ser um remédio eficaz. Então, não permita que o cansaço, não permita que as dores, a correria do dia a dia destrua e afaste a comunicação sua e do seu esposo. Ao contrário, escolha o prazer e a intimidade. E você vai ver como isso pode revitalizar não só o teu corpo, mas também o teu relacionamento. E outra, se você observar que você está sempre cansada, sempre sem ânimo para o sexo, procura um médico, de repente procura ajuda psicológica, porque, gente, isso não é normal. Pode ser alguma alteração hormonal, pode ser alguma falta de vitamina, ou de repente é o teu emocional que está abalado, que está afetando o teu físico. Então é importantíssimo buscar ajuda, conversar com teu esposo a esse respeito para entender o que está acontecendo. Só não se conforme em ter uma vida sexual mediana de qualquer forma, não. Deus espera que você tenha uma vida sexual plena e você precisa entender que você merece sim mais. Às vezes a gente se sente tão pressionada a atender as expectativas do nosso marido, isso nos atrapalha, mas o que é crucial é que você também busque o teu prazer, o prazer que você merece. Então não fique fingindo. Não atingiu, não chegou ao orgasmo, faz de novo, mostra o caminho para o teu esposo. Se você tem dificuldade, vai junto com o teu esposo até você conhecer o ponto do seu corpo que vai te dar esse prazer satisfatório. Então se posicione. Por quê? Porque quando você se posiciona, essa é a única forma de trazer satisfação, tá? E também de agradar ao teu esposo. Então você precisa ter em mente que você é a única que pode trazer prazer e alegria na vida sexual do teu esposo. Isso não pode ser como uma pressão, simplesmente como uma obrigação, mas sim um reconhecimento do teu valor e da sua importância no relacionamento. Portanto, se você se sente constantemente cansada, desmotivada, se isso é algo que você não pensa, que você não planeja, se você não está mais se cuidando, é tempo de se posicionar. É tempo primeiro de restaurar o vínculo com o Senhor, porque quando nós estamos cheias da presença de Deus, isso também vai refletir no sexo que nós fazemos com o nosso esposo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher cuidada emocionalmente, essa mulher com certeza vai ser aquela leoa que eu te falei. Ela vai, avançar em cima do esposo e vai entregar para ele a mulher que ele espera e precisa ter. E automaticamente, quando eu falei lá no início do cuidado do Paulo, quando ela faz essa entrega, o marido também, sendo conduzido por ela, vai fazer essa entrega para ela e os dois vão ser plenos e satisfatoriamente sexualmente falando. Então seja uma esposa que se posiciona, seja uma esposa que se cuide,
que se ama, e assim você vai estar contribuindo para um casamento saudável e feliz. E por fim, para encerrar esse vídeo, lembre-se, ser uma mulher plena, sexualmente falando, não é apenas uma responsabilidade e uma obrigação, mas nós precisamos enxergar como uma oportunidade de fortalecer o vínculo que nós temos com o nosso esposo e encontrar alegria na vida conjugal. Quantas de nós já perdeu isso? Mas Deus, hoje, através do teu posicionamento, da tua mudança de mentalidade, quer fazer com que você resgate isso. Então vamos derrubar os tabus, vamos derrubar a falta de comunicação, vamos nos amar e nos aceitar como Deus nos criou. E se esse vídeo lhe trouxe clareza para a tua vida, ele falou com você, compartilha, curta, vai lá no canal, se inscreva, ativa o sininho, para que toda semana você tenha acesso aos nossos conteúdos. Foi um prazer ter você aqui comigo. Que Deus te abençoe.